Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. A Anvisa aprova por unanimidade o uso de autotestes para a detecção da Covid. A baixa adesão à vacinação infantil preocupa as autoridades de saúde. Bianca Carvalho e Robson Moreira. Marcelo, nem 1% das crianças tomou a primeira dose da vacina contra a Covid em 10 dias de campanha aqui em Boa Vista. Daqui a pouco eu trago mais informações aqui no Brasil TV. Olá, Marcelo. Recife ampliou a vacinação para todas as crianças a partir de 5 anos. Já já eu conto tudo aqui no Brasil TV. A Universidade Federal de Goiás adia o início das aulas presenciais. Fábio Castro. Marcelo, a volta às aulas foi adiada para março por causa do aumento de casos de Covid aqui no estado. Daqui a pouco eu volto com todas as informações aqui no Brasil TV. A polícia do Acre combate uma organização criminosa em vários municípios do estado. Ana Paula Xavier. Marcelo, ao todo são 126 mandados judiciais em 5 cidades. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Brasil TV. A Polícia Federal cumpre mandados contra servidores do INSS suspeitos de fraudes no Piauí. Aline Moreira. Marcelo, a Polícia Federal realizou essa operação aqui no Piauí para desarticular uma quadrilha que fraudava benefícios do INSS. Daqui a pouquinho eu volto para contar as novidades. Também teve operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de peixes ornamentais no Pará, em Gumilha. 2 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Federal para combater o tráfico de peixes ornamentais. Eu conto todos os detalhes logo mais aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 28 de janeiro, Brasil TV já está no ar. A gente começa o Brasil TV com a aprovação da Anvisa por unanimidade do uso de autotestes para a detecção da Covid. A Gioconda Brasil explica que ainda é necessário o registro do produto para que então ele possa ser vendido nas farmácias. A decisão foi unânime. Os 4 diretores da Anvisa que participaram da reunião aprovaram a liberação do autoteste para a detecção de Covid-19. Os autotestes só vão poder ser vendidos em farmácias, inclusive pela internet, e em locais autorizados a comercializar produtos médicos. De acordo com a Anvisa, o governo também poderá comprar e distribuir os autotestes pelo SUS, se assim desejar. Esses autotestes não vão ser vendidos imediatamente. Segundo a Anvisa, os fabricantes interessados nessa comercialização, primeiro, vão ter que pedir o registro do produto à agência e só depois desse registro aprovado é que a venda pode começar a ser feita. Esses autotestes não vão poder ser utilizados para a pessoa provar que não tem Covid para poder viajar e nem para pedir dispensa de trabalho. E a orientação é que se o teste der positivo, a pessoa ligue para o Disque Saúde para informar esse resultado ou procure um posto médico para realizar a confirmação do diagnóstico e dar início ao tratamento indicado. Gioconda Brasil, para o Brasil TV. E longas filas se formaram hoje em um novo posto de testagem para Covid em Natal. Ayrton Freire. Os portões da Arena das Dunas, estádio de Natal para a Copa do Mundo de 2014, ficaram abertos das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E em todo esse período foi intensa a movimentação de veículos na fila para o drive da testagem de pessoas com sintomas da Covid-19. Uma iniciativa que começou hoje e que deve perdurar até o dia 6 de fevereiro para desafogar os pontos já existentes. A expectativa da Secretaria de Saúde da capital do Rio Grande do Norte era de realizar 1.000 testes neste primeiro dia, mas já até o meio-dia, mais de 600, ou seja, mais da metade dos testes já haviam sido realizados. Maceió antecipou o calendário de vacinação das crianças. Meninos e meninas de 7 anos já podem tomar a primeira dose, como mostra agora a Gisele Vasconcelos. Oi, Marcelo, exatamente. Crianças a partir de 7 anos de idade, sem comorbidades, podem se vacinar contra a Covid-19 aqui em Maceió. A Prefeitura anunciou a ampliação na tarde de ontem. A capital alagoana tem um público estimado de 907.570 crianças de 5 a 11 anos de idade. Até quinta-feira, foram vacinadas 6.267 crianças, o que representa quase 7% da população pediátrica.
As demais faixas de público serão anunciadas à medida que houver disponibilidade de doses. Neste final de semana, a vacinação será exclusiva para a criançada nos 4 pontos fixos de vacinação aqui em Maceió. Recife também ampliou a vacinação para todas as crianças a partir de 5 anos. Bianca Carvalho. Oi, Marcelo. Recife tem, em média, 160 mil crianças nessa faixa. De 5 a 11 anos, elas já podem se vacinar. Há 4 pontos de vacinação para crianças, porque tem o ponto de recepção das crianças e uma salinha onde elas ficam 20 minutos, recebem um livro e elas ficam depois só para poder ir para casa com mais tranquilidade. E que bom que as crianças estão chegando. Só nesse ponto aqui, 600 agendamentos hoje, porque aqui no Recife tem que agendar. Que idade você tem, meu amor? Tenho 10 anos. Foi bom tomar vacina? Foi. Por quê, amor? Porque a pessoa ficou protegida contra o vírus. Fica mais segura, né? É. Contra esse coronavírus. É. Mãe, você fica feliz de ver teu filho vacinado? Muito feliz, muito alegre. Como professora e como mãe, eu sonhava com esse momento. E agora vivo essa realização. Agradeço muito a ciência. Importante que a gente chame todos os pais para virem, né? Muito importante que todos os pais que amam seus filhos, porque a vacina é um sinal de amor. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Levanta teu certificado de super vacinado. Maravilha. Marcelo Cosme. Em Boa Vista, a baixa adesão de vacinação infantil está preocupando as autoridades de saúde. Robson Moreira. Marcelo, apenas 0,76% das crianças de 5 a 11 anos de idade tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid em 10 dias de campanha aqui em Boa Vista. Foram 344 do total de 45.200 crianças da meta vacinal definida na capital. A vacinação de crianças começou no dia 18 de janeiro para o público com comorbidade. Depois, na terça-feira, foi liberada a imunização para as outras crianças, seguindo um calendário definido na cidade. A prefeitura afirma que a vacinação infantil contra a Covid não é obrigatória. Em Roraima, a meta geral para vacinação é de 74.900 crianças, mas a Secretaria Estadual de Saúde não informou quantas crianças já tomaram a vacina em todo o estado. Atualmente, 55% dos leitos clínicos para Covid disponíveis no Hospital da Criança Santo Antônio, o único hospital infantil de Boa Vista, estão com crianças ou recém-nascidos internados. Não há ocupação de leitos de UTI. Marcelo Cosme. Enquanto isso, Salvador começou a aplicar a 4ª dose da vacina para pessoas com baixa imunidade. Quem explica é o Mauro Anchieta. Em Salvador, a 4ª dose da vacina está sendo destinada às pessoas imunossuprimidas, ou seja, que têm o sistema imunológico enfraquecido. Mas esse não é o único requisito. Só estão sendo vacinados os imunossuprimidos com mais de 18 anos, cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde e que tenham tomado a 3ª dose há 4 meses. Pelo menos por enquanto, só esta unidade de saúde no centro da cidade está aplicando a 4ª dose da vacina. Outras cidades, como Santos e Botucatu, em São Paulo, e Niterói e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, também já aplicam a 4ª dose. Em Salvador, o imunizante também segue disponível para o público em geral com mais de 18 anos, que ainda não tomou a primeira dose ou ainda não completou o esquema vacinal. A imunização de crianças e adolescentes foi suspensa hoje e será retomada amanhã. A Bahia enfrenta uma escalada de casos de Covid. São, em média, 5.000 novas infecções por dia, um aumento de 250% na comparação com 2 semanas atrás. Mauro Anchieta para o Brasil TV. O Amazonas voltou a um patamar crítico de transmissão do vírus. A Ruth Bindar conta que as internações não param de subir no estado. A fase vermelha voltou a ser ativada no Amazonas depois que a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou que a taxa de transmissão da Covid está em 2,04. Significa dizer que cada 100 infectados podem transmitir o vírus para outras 204 pessoas. A Secretaria de Saúde aqui do estado
disse que nessa sexta-feira essa taxa, que é a segunda maior já registrada aqui no Amazonas desde o começo da pandemia, se mantém. Ela também está acima da média nacional. Por conta do alto risco de contaminação, está em vigor a fase 1 do plano de contingência para o enfrentamento à pandemia, que prevê a reorganização da rede de assistência à saúde. 56 leitos de enfermaria exclusivos para a Covid foram reabertos no Hospital Delfim Aziz, que é referência aqui no estado para o tratamento da doença. E hoje foi o último dia de atendimento em um dos 2 centros de testagens montados esse mês em Manaus. Ele iria funcionar por 15 dias na zona sul da capital, cumpriu esse prazo e agora o exame seguirá sendo oferecido em unidades de saúde e também no centro, que funciona na zona centro-sul da capital. Porto Velho anunciou que não vai exigir o passaporte de vacinação dos alunos, mas vai cobrar dos pais dos estudantes. A Natália Ribeiro explica. Oi, Marcelo. Faltam poucos dias para o retorno das aulas presenciais aqui em Porto Velho e a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, informou que não vai exigir o passaporte de vacinação para as crianças matriculadas no ano letivo de 2022 na rede municipal. Além disso, o município manteve o retorno das aulas para o dia 9 de fevereiro, que vai cair numa quarta-feira. Ainda segundo a CEMED, Marcelo, diferentemente das crianças, que não vai ser exigida a vacinação, os pais serão obrigados a apresentarem o passaporte de vacinação para entrarem nas escolas. Essa exigência é por conta de um decreto vigente aqui no nosso estado que proíbe a entrada de pessoas em instituições públicas sem o passaporte de vacinação. Marcelo, volto com você. A Universidade Federal de Goiás adiou a volta das aulas presenciais. Fábio Castro. Marcelo, na Universidade Federal de Goiás, as aulas 100% presenciais estavam previstas para começar na próxima segunda-feira, dia 31 de janeiro, mas o retorno foi adiado para o dia 7 de março e essa decisão, segundo a universidade, foi motivada pelo crescente aumento de casos de Covid-19 no estado. Nesta semana, Goiás bateu um recorde ao ter mais de 8.200 casos de Covid em 24 horas. Recentemente, o estado ultrapassou o número de 1 milhão de casos registrados desde o início da pandemia. A universidade também informou que a medida de adiar as aulas presenciais foi tomada depois de uma consulta a especialistas em saúde, servidores e estudantes. No ano passado, a UFG decidiu que assim que retornar às atividades presenciais, será exigido o comprovante de vacinação para todos, alunos, professores e funcionários. Marcelo, é com você. Na Grande Belo Horizonte, a alta de casos de Covid já afeta o atendimento nas unidades de saúde. O Lucas Franco conta que muitos profissionais estão afastados por causa da doença. Diversas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte vêm enfrentando a falta de profissionais para atuarem na área da saúde. Em Ribeirão das Neves, 15 centros de saúde estão sem médicos. A prefeitura diz que já abriu um processo simplificado para a contratação de profissionais, mas informa que já é um problema antigo e que na pandemia acabou piorando. Muitos pacientes reclamam que passam horas na fila aguardando por um atendimento. Em Betim, cerca de 33% da escala da última semana da área da saúde não foi cumprida. Segundo a prefeitura, muitos médicos estão afastados porque pegaram gripe ou a Covid-19. O mesmo problema acontece também na cidade de Contagem, Santa Luzia e Vespasiano. Segundo o sindicato que representa os médicos, a categoria já está bastante desgastada, principalmente aqueles que atuaram no combate à pandemia. Também o sindicato argumenta que muitos municípios realizaram processos para a contratação, mas não efetivaram esses profissionais e reclama também da situação dos salários, que estão defasados, segundo o sindicato. Lucas Franco, para o Brasil TV. A seguir, as temperaturas chegam a quase 40 graus no Rio e aí as praias ficam cheias até durante a noite. Até já! O Brasil TV está de volta com uma operação no porto de Paranaguá. A Polícia Federal prendeu 8 pessoas suspeitas de enviar drogas para fora do país, como conta agora a Vanessa Rumor.
Olá, Marcelo. Esses investigados eram suspeitos de colaborar com informações estratégicas da operação aqui do terminal de contêineres de Paranaguá. O terminal é o maior terminal de contêineres aqui da América do Sul, responsável por movimentar centenas e centenas de contêineres de exportação e importação todos os dias para todas as partes do mundo. E eles ficavam de olho em informações como, por exemplo, rota de navios, tipos de carga e também onde esses contêineres ficavam aqui no pátio. Eles também, de acordo com a investigação, recrutavam caminhoneiros e também funcionários do porto para facilitar a colocação de cocaína dentro dos contêineres. 8 pessoas, durante a operação de hoje, foram presas. Uma delas na cidade de Piraquara, que fica na região metropolitana de Curitiba, outra em Matinhos, que é no litoral do estado, e outras 6 aqui em Paranaguá, cidade onde fica o porto e o terminal de contêineres aqui da cidade. Esse grupo de hoje também tinha uma função importante dentro do esquema de tráfico internacional, que era identificar os contêineres que tinham o destino de interesse da organização criminosa e movimentar esses contêineres dentro do pátio de maneira que viabilizasse a inserção da cocaína nos seus interiores. A operação de hoje é um desdobramento de uma outra operação que começou em 2020, chamada de Enterprise, que também investiga o tráfico internacional de drogas pelo porto de Paranaguá. Desde então, mais de 40 pessoas foram presas e Receita Federal e Polícia Federal já fizeram outras 16 apreensões que juntas somam mais de 2,5 toneladas de cocaína. Em nota, o terminal de contêineres aqui de Paranaguá disse que está contribuindo com as investigações, repassando informações. Ainda de acordo com as investigações, os exportadores, ou seja, os donos das cargas, não sabiam da operação, não sabiam desse esquema. Marcelo, a gente volta com você. Olha essa história. Em Cuiabá, a polícia prendeu 3 suspeitos de entregar drogas num presídio. O Natan Goulart explica que, inclusive, eles tentavam fazer isso usando drones. Oi, Marcelo. Pois é, foi exatamente isso, viu? De acordo com a polícia, os criminosos tentavam transportar as drogas para dentro da PCE, Penitenciária Central do Estado, aqui em Cuiabá. De acordo com a polícia, a droga estava acoplada em um drone. Este objeto, que estava tentando entrar no interior da penitenciária, mas a ação foi toda flagrada, observada pelos policiais penais que agiram rápido e conseguiram apreender os materiais. Os suspeitos também foram localizados e trazidos aqui para a central de flagrantes em Cuiabá. Até agora a polícia já prendeu algumas pessoas, mas o caso segue sendo investigado. Voltamos, Marcelo. Em Mato Grosso do Sul, um caminhoneiro sofreu um sequestro e só foi libertado no Paraguai. O Martim Andrada é que tem os detalhes para a gente, direto de Ponta Porã. Oi, Marcelo, tudo bem? Olha, de acordo com o boletim de ocorrência, esse motorista de 37 anos foi abordado pelos sequestradores da BR-163 em Campo Grande. Ele estava no caminhão dele com 26 toneladas de milho. Ele disse à polícia que chegou a percorrer um trecho da rodovia junto com os sequestradores até ser obrigado a mudar de veículo. Foi colocado num outro carro, no banco de trás encapuzado, e que ficou cerca de 24 horas preso numa residência, numa casa. Ele não sabe onde é, até ser libertado aqui em Pedro Juan Cavalheiro, cidade de Paraguai, vizinha Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Foi inclusive aqui em Ponta Porã que ele procurou a polícia militar depois de ser libertado. A família dele chegou a fazer um boletim de ocorrência. A polícia ainda não tem pistas dos sequestradores e também ainda não encontrou o caminhão desse motorista que, como eu disse, aí transportava 26 toneladas de milho. Volto contigo aí, Marcelo. Uma operação cumpriu mais de 80 mandados de prisão contra uma organização criminosa no Acre. Ana Paula Xavier. Oi, Marcelo. A Operação Tempestade cumpriu 126 mandados expedidos pela Vara de Delitos e Organização Criminosa. Essa é uma das maiores operações do GAECO nos últimos anos e se deu a partir da análise de documentos apreendidos em operações anteriores, quando foram identificadas lideranças de organização criminosa, responsáveis pelos núcleos de cadastramento, contabilidade e pagamento de pontos de vendas de drogas. Estão sendo cumpridos 81 mandados de prisões preventivas e 41 mandados de busca e apreensão em Rio Branco e nos municípios de Sena Madureira, Porto Acre, Brasileia e Cruzeiro do Sul. Também há mandados a serem cumpridos nos presídios Francisco de Oliveira Conde, na capital, Moacir Prado, em Tarauacá, e no complexo Anísio Jobim, em Manaus. Marcelo.
No Piauí, uma operação combateu fraudes em benefícios do INSS. A Aline Moreira foi quem acompanhou. Olá, Marcelo. Boa tarde para você e para todo mundo. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados, sendo 2 de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 8 mandados de busca e apreensão em Teresina e também no litoral do estado, na cidade de Parnaíba. A Operação Falsários da Polícia Federal foi realizada hoje de manhã para desarticular uma organização criminosa que fraudava benefícios do INSS. Segundo a PF, o grupo teria gerado um prejuízo de 11 milhões de reais e entre os integrantes, servidores do INSS. Essa organização criminosa concedeu de forma fraudulenta benefícios de salário maternidade e aposentadoria por idade rural, falsificando documentos públicos e privados, além do direcionamento de requerimentos. Na operação, 2 veículos e 51 mil reais foram apreendidos. A Justiça Federal determinou a suspensão do exercício da função pública para os servidores do INSS envolvidos, que inclusive já foram afastados do cargo. Entre eles está um ex-gerente executivo do INSS aqui no Piauí, que já foi preso em outra operação. Marcelo Cosme. Em mais uma operação, essa no sudoeste do Pará, a Polícia Federal prendeu 2 pessoas suspeitas de tráfico internacional de peixes ornamentais. Ingo Miller. Olá, Marcelo. A Polícia Federal realizou a Operação Volta Grande em 2 municípios do Pará nessa sexta-feira. Além das 2 prisões, também foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão. Os policiais encontraram com a quadrilha peixes raros, alguns inclusive ameaçados de extinção, como o acari-zebra, que foi retirado de seu habitat natural no rio Xingu. Os criminosos irão responder pelos crimes de tráfico de animais, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Caso sejam considerados culpados, podem ser condenados a penas de até 20 anos de prisão. Marcelo. Na região conhecida como Brejo da Paraíba, a chuva arrastou muita lama para dentro das casas do município de Bananeiras. O Marques de Souza é quem mostra para a gente agora. Oi, Marcelo. Segundo relatos de pessoas que tiveram as casas invadidas, o barro veio de uma obra que está sendo feita perto do local. Esse caso aconteceu após fortes chuvas no município de Bananeiras, no Brejo da Paraíba. Os moradores precisaram retirar o barro por conta própria. Alguns perderam objetos por causa da invasão. Os danos foram apenas materiais e ninguém ficou ferido. A construtora responsável pela obra do condomínio ainda não se pronunciou sobre esse caso. Já a Prefeitura de Bananeiras disse que está prestando toda a assistência às pessoas e que vai intensificar as fiscalizações no local. Marcelo. E tem a seca. Subiu o número de cidades no Rio Grande do Sul que estão em situação de emergência por causa da estiagem. O Henrique Dil é quem conta pra gente. Olá, Marcelo. 378 cidades do Rio Grande do Sul estão em situação de emergência por causa da estiagem. Isso corresponde a 75% dos municípios gaúchos. 22 mil famílias no estado estão sem água e precisam receber água por caminhões-pipa. A falta de chuva começou em novembro. Nos últimos dias, choveu em algumas regiões do estado, mas ainda não foi suficiente para resolver o problema nas lavouras. As perdas financeiras por causa da estiagem no Rio Grande do Sul passam de 36 bilhões de reais, de acordo com a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado. Aqui em Uruguaiana, a maior produtora de arroz do Rio Grande do Sul, o Instituto Rio Grandense do Arroz finaliza o levantamento da área semeada em relação à intenção de semeadura e diz que há áreas comprometidas por causa da estiagem e das altas temperaturas. Hoje o Rio Uruguai está a 1,17 m acima do nível, enquanto ele normalmente fica 3,5 m acima do nível. Marcelo Cosme. A Marinha vai analisar o material coletado nas praias do Ceará, onde apareceram manchas de óleo. A Brenda Buquerque é quem conta. Oi, Marcelo. Então, hoje os pesquisadores das Universidades Federal e Estadual do Ceará estiveram no município de Aracati, no litoral leste do estado, para coletar o material que apareceu por lá. As manchas de óleo começaram a aparecer lá na praia de Canoa Quebrada, que fica nesse município. A intenção dos pesquisadores é verificar se essas manchas de óleo
tem relação com as mesmas que apareceram no ano de 2019 em várias praias do litoral nordestino. São várias manchinhas como essa, pretas, né, na faixa de areia. Choveu bastante logo no início da manhã de hoje aqui em Fortaleza, o que pode ter acabado levando essas manchas para outros pontos. A gente vai acompanhar todo o desenrolar aí dessa análise que está sendo feita pelos órgãos competentes e também pelos pesquisadores das universidades aqui do Ceará. Voltamos ao estúdio. Tá calor onde você mora? Onde eu moro no Rio de Janeiro tá. Por aqui as temperaturas estão chegando quase aos 40 graus ao longo dessa semana. E aí, meu amigo e minha amiga, tem gente indo para a praia durante a noite, como mostra agora a Natália Castro. Oi, Marcelo. Hoje o dia foi menos quente do que ontem. A temperatura aqui no Rio não chegou aos 40 graus, ficou ali por volta dos 35 graus, mas ainda é calor, tá quente. Claro, as praias ficam lotadas. E olha, parece que os banhistas não querem sair da praia, porque o sol vai embora, o calor continua e o banhista também. Durante essa madrugada, a praia continuou lotada aqui no Rio de Janeiro. Teve gente que chegou no fim do dia para curtir mesmo a praia de noite. Olha, a previsão é de pancada de chuva para o fim de semana, mas enquanto o tempo não vira, o pessoal aproveita a praia. Marcelo. Quer saber como é que vai ficar o tempo no fim de semana? Então assiste o Jornal Nacional daqui a pouco. O Brasil TV fica por aqui. Boa noite e bom fim de semana para você.